E aí, gente, tudo bem? Hoje num cenário um pouquinho diferente aqui. Tô aproveitando esse sol lindo que tá hoje. Mas não se enganem, porque ainda tá... Acho que agora estão 3 graus. A gente acordou com -8, mas pelo menos o solzinho dá aquela esquentadinha gostosa, faz a gente querer sair de casa. Então cá estou eu, Felipe, meu esposo, tá ali no dog park com a nossa cachorrinha. E eu tô dando aqui uma voltinha e resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre a minha jornada, como foi aprender o meu inglês. Gente, não é fácil, eu sei que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, talvez um pouco menos de cabeça, umas 2, 3 por aí, não chega a 7. Porém, eu tenho algumas dicas que me ajudaram muito e eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Bora lá? Eu acho que para começar a falar um pouquinho sobre a minha jornada com o inglês, eu tenho que explicar que começou lá na minha escola. Eu, graças a Deus, sempre tive a oportunidade de estudar em escola particular, então a gente tinha contato com o inglês desde pequenininha, mas primeiro eu nunca tive vontade de me aprofundar muito, de realmente aprender aquilo ali, mas eu sabia um básico do básico. E aí, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos com 17 anos, eu comecei a ter mais vontade de aprender. Eu acho que a peça-chave do nosso vídeo aqui é entender que aprender inglês ou qualquer outra língua vai depender de você, vai depender da sua motivação, do seu empenho em querer realmente aprender e se esforçar para isso. Para de culpar as suas circunstâncias, porque hoje em dia tudo na internet é de graça praticamente, você consegue ter acesso a muita informação, a muito conteúdo. Enfim, eu quero mostrar um pouquinho para vocês como eu utilizei de recursos que estavam ao meu alcance para que eu conseguisse melhorar esse meu inglês, que era extremamente básico, para chegar hoje à fluência que eu tenho, graças a Deus. A primeira coisa que eu fiz logo de cara, a partir da minha escolha de querer aprender, foi mudar todo o meu celular para inglês. Mudar as séries, os filmes, tudo que eu ouvia e assistia para inglês. Nos filmes e séries eu colocava legenda em inglês para que eu pudesse estar ouvindo e lendo também o que estivesse sendo falado ali. Isso me ajudou muito a já começar a ter o contato com essa língua. Porque apesar de estar morando na Flórida naquela época, eu não tinha contato com americanos, era muito pouco. Então, por mais que eu estivesse morando em outro país, que é onde a língua principal era inglês, mesmo assim eu não estava imersa na língua inglesa. Então, dessa maneira eu consegui ter um maior contato com o inglês, tendo isso no meu celular. Tipo, todas as configurações do meu celular passaram a ser em inglês. Tudo que eu assistia e ouvia estava em inglês. Inclusive as músicas, eu me policiava muito e eu focava muito em ouvir músicas em inglês. Tanto que eu lembro que o dia que foi muito marcante pra mim, de que eu estava tendo algum tipo de progresso, foi quando eu estava andando de carro com os meus pais. E aí meu pai ouvindo um louvor ali na rádio, eu parei, eu falei, caraca, eu tô entendendo o que tá sendo falado nessa música. E aí eu comentei com eles porque realmente foi uma felicidade muito grande de finalmente entender o que tava sendo cantado. E eu sei o quão grande aquela vitória era pra mim, que tava se esforçando tanto pra realmente conseguir aprender. Então a primeira dica é que você mude tudo que seja possível pra inglês, no seu escutar, no seu ver, no seu celular, na sua televisão, aonde você conseguir ter mais contato com o inglês, vai com tudo. Uma coisa que eu fiz também foi pegar livros, eu gosto muito de ler, então acaba sendo um pouquinho mais fácil, mas livros que eu já tinha lido em português, que eu gostava muito, eu fui e comprei eles na versão em inglês. E aí, por mais que eu estivesse lendo ali e não estava entendendo 100% de todas as palavras, eu conseguia entender qual era o contexto, porque eu já conhecia a história, e aquilo ali fazia a minha mente trabalhar essa leitura em inglês. Então eu tive vários livros, eu lembro que na época eu era aficionada por A Culpa das Estrelas, então eu comprei a versão em inglês e eu li aquele livro todo, acho que umas 2 vezes. Então, tenta isso, tenta escolher um título aí, um livro que você goste muito, que você já tenha lido ou tenha muita vontade de ler e se esforça para conseguir exercitar sua cabeça nessa leitura em inglês. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, pega e anota as palavras que você realmente não tiver ideia do que elas significam. Ali no Google Tradutor você traduz essas palavras, anota. Quando a gente escreve, a gente memoriza muito mais fácil. Então, escreve essas dúvidas que você tem. No momento que você escrever qual que é a tradução daquela palavra, eu tenho certeza que na próxima vez que você encontrar ela ali na sua frente, você já vai lembrar do que ela significa. Aí a loucura também vai um pouquinho mais além. Eu comecei a falar comigo mesma em inglês. Então, todos os meus pensamentos, eu parava assim e eu começava a tentar traduzir o que eu estava pensando. Ou se eu tinha que fazer alguma coisa, eu parava, eu tenho que ir no mercado. Como que eu falo que eu tenho que ir no mercado em inglês? E aí eu tentava fazer esse processo todo de conversação na minha cabeça.
Então, nisso de conversar comigo mesmo, eu conversava com Deus também em inglês. Eu falava, Senhor, o Senhor sabe que o que eu tô orando, qual que é a minha intenção aqui nessa oração. Então, deixa eu tentar falar tudo que eu quero falar em inglês, porque o Senhor vai entender de qualquer jeito. Eu pronunciando errado, com sotaque, sem sotaque. E ali eu começava, de novo, fazer a minha mente trabalhar esse inglês. Então, através da leitura, através da conversação, através do ouvido. Se você está motivado, se você tem um objetivo que você quer alcançar, se você está empolgado para fazer isso e se você coloca pequenas metas nesse aprendizado para você continuar se empolgando em relação a isso e não desistir, você com certeza vai conseguir aprender, eu tenho certeza. Uma coisa que é importante lembrar e que às vezes a gente esquece é que existem muitos sotaques. Não tem problema você falar o seu inglês com o seu sotaque de brasileiro. É totalmente normal. Aqui nesse estado que eu moro, existem muitos imigrantes, assim como eu comentei no vídeo de curiosidades aqui de Washington. E cada um desses imigrantes fala o sotaque deles. E não tem problema nisso. Você vai entender de qualquer maneira o inglês deles, talvez um pouquinho mais difícil de entender. Sim, mas também existem muitos americanos de estados diferentes que vão ter sotaques diferentes. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no Texas e cresceu ali no Texas, ele vai falar totalmente diferente de alguém que nasceu e cresceu aqui em Washington. Então não se apegue ao seu sotaque. Ai, a minha pronúncia não está certa. Sim, a sua pronúncia pode estar certa, porque apesar de ter o jeito lindinho, assim, formal de estar falando, ele não é necessariamente o único jeito. Uma coisa que acontece muito aqui, que eu percebo que a gente faz no Brasil e acaba nem reparando, é que a gente encurta as palavras. Por exemplo, de onde vira donde. De onde você vai? Ou para quem? Pra quem? E aqui nos Estados Unidos eles fazem o mesmo. Então, I am vira I'm. Então, quando você ouve alguma coisa diferente, isso você acha que tá errado, mas na verdade é só uma junção que a gente acaba fazendo no falar do dia a dia. Então, se você acha que o seu inglês é terrível por causa de sotaque ou porque você não consegue fazer essas abreviações, isso daí é algo que vai melhorar de acordo com a sua proficiência em estar falando mais, estar entendendo mais vocabulários, de ter mais contato com a língua. Claro que eu sei que não é todo mundo que pode, mas se você tem condições, faça um intercâmbio para algum país que fala inglês. É muito legal de você ter essa oportunidade de estar conversando com alguém que fala inglês assim, frente a frente. Se você tem outro amigo que também está tentando aprender inglês e vocês dois se juntam e tentam fazer uma conversação juntos ali, já tá valendo! Bom, eu espero que essas pequenas dicas te ajudem, que o meu exemplo sirva de esperança aí pra você que tá há anos tentando e não tá conseguindo. Eu, graças a Deus, em menos de um ano já tava falando inglês muito melhor do que quando eu cheguei. E hoje eu estou morando há 6 anos nos Estados Unidos e posso dizer que eu cheguei à fluência, mas é claro que às vezes um vocabulário não tão comum eu não vou estar entendendo, termos médicos e tal, que às vezes até a gente em português, quando ouve, não vai entender na nossa própria língua. E é normal, você não tem como saber o dicionário inteiro. Que esse vídeo sirva de encorajamento para você. Eu sei que você consegue, só depende de você. Se esforce, coloca isso como um objetivo certo na sua vida, que eu tenho certeza que você daqui a pouco vai estar falando inglês lindamente. Deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo, se ele trouxe alguma coisa de bom pra você. Ativa as notificações, porque toda quinta tem vídeo novo, mas eu sei que na rotina a gente acaba esquecendo de vir conferir e essa notificação vai te lembrar de vir assistir o vídeo novo. E até semana que vem. Um beijo, gente. Tchau!